A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje eu queria meditar numa passagem da palavra do Senhor que se encontra em Mateus, no capítulo 15, o versículo 8 e 9, que diz assim: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Essa é uma palavra que o Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus. É uma profecia de Isaías, onde o Senhor diz que o povo honrava a Deus com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. É uma palavra que foi dita há mais de 2000 anos atrás, mas ela é uma palavra que serve para os nossos dias. É bem atual para cada um de nós. Quando o Senhor Jesus disse isso, o que nós podemos entender é que, infelizmente, isso tem acontecido nos nossos dias também. Não foi somente para aquela geração, para aquela época, mas ela é bem atual, ela é para o nosso tempo também. É para esta geração. É uma geração que, infelizmente, nós vemos, pessoas que se dizem cristãs escandalizando a palavra do Senhor, dando mau testemunhos. Nós temos visto pregadores torcendo a palavra de Deus, dando interpretações torcidas de acordo com seus interesses próprios. Temos visto igrejas totalmente deturpadas, igrejas pretas, com seu interior todo preto, parecendo uma boate, com um jogo de luz, com fumaça. Os shows evangélicos, os cantores gospel, que se consideram verdadeiras celebridades. É um povo que fala de Deus, mas que a vida não está pautada dentro da palavra de Deus. Não está de acordo, o seu modo de vida não está de acordo com a palavra de Deus. Uma vez, ouvimos dizer de um pastor que disse que dentro da igreja está cheio de ímpios. Essa declaração muito nos entristece. Por quê? Como pode, dentro de uma igreja, estar cheio de ímpios? Cheio de pessoas que não tiveram a experiência de salvação, a experiência de arrependimento para a conversão genuína e não tiveram a experiência do novo nascimento. E isso, irmãos, tem acontecido nas igrejas de hoje. Nós vemos músicas com ritmos mundanos, com ritmo de rock, de pagode, de funk, com ritmos de samba, vários ritmos mundanos, onde esses cantores gospel que usam essas músicas para ganhar dinheiro, usam o nome de Deus e se dizem adoradores entre aspas, porque a Bíblia nos mostra através desse versículo que o Senhor Jesus disse que eles honram com os lábios, mas o seu coração está longe. Mas o Senhor diz, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E com a ajuda desses obreiros fraudulentos, falsos pastores, pregadores, que torcem as escrituras, que ensinam heresias, falsas profecias, que deturpam a palavra de Deus, esse não é o verdadeiro evangelho de Jesus. Um evangelho que não transforma, um evangelho que não prega arrependimento, que não prega renúncia, um evangelho que não exige um comprometimento com a palavra, uma obediência, uma submissão à palavra de Deus.
Esse não é o verdadeiro evangelho de Jesus. Por isso, ao ler essa passagem, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Infelizmente, meus irmãos, eu, meditando nesse versículo, eu venho constatar uma verdade, uma triste verdade, que as igrejas de hoje estão lotadas desse tipo de pessoa que honra a Deus somente com os lábios. São falsos adoradores. Com a ajuda desses cantores gospel que estão preocupados em serem famosos, em ganhar dinheiro, usando o nome de Deus, usando a palavra de Deus, e se esquecem que um dia esse mesmo Deus, que é o julgador dos nossos feitos, vai julgar os falsos obreiros, os falsos cristãos que estão aí escandalizando, dando falso testemunho, falando da palavra, mas não vivem aquilo que a palavra ensina. Uma coisa é a pessoa falar, outra coisa é a pessoa vivenciar a palavra de Deus no seu dia a dia. É ter uma vida transformada, é ter um coração arrependido. É muito diferente. Então eu posso dizer que esse não é o verdadeiro evangelho de Jesus. E para completar, falando ainda um pouco dos falsos obreiros, dos obreiros fraudulentos, nós podemos ver lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo do 1 ao 8. 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 1 ao 8. Aqui é um retrato desses falsos obreiros, dos obreiros fraudulentos, e que se nós atentássemos mais para o estudo da palavra de Deus, para a meditação da palavra de Deus e procurássemos aprender o que o Senhor nos ensina, principalmente nesses últimos tempos que estamos vivendo, nós não ficaríamos enganados com esses obreiros fraudulentos que estão aí se dizendo pastores, pregadores e profetas, ensinando tudo que é heresia e ensinando uma doutrina falsa, e não é o verdadeiro evangelho de Jesus. Vamos ver lá 2 Timóteo 3. O título é Extrema Corrupção dos Últimos Tempos. É o tempo em que estamos vivendo, os últimos tempos. E ele diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Se os irmãos prestarem atenção nesse pequeno trecho da palavra de Deus, esse é o retrato de muitos que se dizem pregadores, mas são obreiros fraudulentos. Eles são réprobos, o que quer dizer? São reprovados quanto à fé. São homens que querem modificar o verdadeiro evangelho de Jesus. Homens
que dizem que não é bem assim, que o pecado é relativo. Mas a Bíblia diz o que é pecado. A nossa referência é a Bíblia, é a palavra de Deus, e não esses homens fraudulentos. Então, aqui está um trecho da palavra que nos mostra e nos faz identificar com bastante clareza a respeito destes homens, dessas pessoas. Pessoas que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. E por não chegarem ao conhecimento da verdade, não se convertem, não se arrependem e são verdadeiros atores. Infelizmente, estamos vivendo nesta época e a única maneira, meus irmãos, o único caminho de cada um que um dia entregou o seu coração a Jesus e teve uma experiência de conversão genuína, escapar desses obreiros fraudulentos, desses falsos que têm apenas uma aparência de piedade, mas eles negam a eficácia porque a vida deles nega completamente o que diz as Escrituras. A vida, as atitudes, a conduta desses obreiros falsos negam completamente a palavra de Deus. E a única forma de nós não ficarmos enganados com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa, até mesmo dentro da igreja, é procurarmos atentar unicamente para o que a palavra nos diz, para o que a palavra nos mostra e nos ensina. E aqui nós temos um retrato falado destes obreiros e desses falsos cristãos, esses que o Senhor Jesus falou lá em Mateus. Me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vamos pensar nisso, meus irmãos, vamos orar e vamos pedir a Deus que tenhamos o discernimento necessário para não ficarmos enganados. Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus.